Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como você já pôde ver aí no vídeo, o tema hoje é heideggeriano barra carvalhiano ou olaviano. Sabemos que o Olavo de Carvalho ele é um crítico ferrenho da modernidade. Ferrenho. E um dos filósofos que o Olavo propôs a criticar foi o Martin Heidegger. Tem um vídeo aí no YouTube que ele disse que se tem um autor do qual ele não aceita praticamente nada, esse autor é o Heidegger. Então, veremos qual é o ponto crítico olaviano ao pensamento heideggeriano. Mas essa ideia aqui do Olavo de dizer que não aceita praticamente nada do Heidegger enfatiza aí a ideia da antítese. E sabemos que quando nós vamos abordar um filósofo, esse filósofo deve ser colocado sob a peneira filosófica. O que é a peneira filosófica antes? É a ideia da dialética da absolvição. Então eu devo absolver as verdades e jogar aquilo que não presta fora. Então, aquilo que não presta, aquilo que é mentira, aquilo que é uma inverdade, eu excluo literalmente e condeno. E aquilo que é verdade, independente de quem seja, aceitemos. Então, aceite as verdades. Por exemplo, eu acredito que existe verdade em vários filósofos modernos. O único filósofo ainda que eu não consegui encontrar, estou falando de minha pessoa, eu, Anderson. O único filósofo que eu não consegui encontrar verdades ainda e captar para mim essas positividades foi o Kant. O único. Mas, por exemplo, Heidegger eu consigo encontrar verdades para a filosofia quadrante. O próprio Nietzsche eu consigo encontrar verdades. São micros verdades? São, mas são verdades. O próprio Michel Foucault, por exemplo, eu ampliei o sistema de ontologia do Hermann Doyle a partir do Foucault. Olha que interessante, vai ser um assunto que eu posso abordar aí futuramente. Enfim, dito isso, o Heidegger ele não pode ser jogado na lata do lixo e não devemos manter uma antítese absoluta com Heidegger. Muito pelo contrário. Ele é um filósofo de primeira linha, ele é um filósofo importante para a tradição filosófica e moderna. Então devemos analisar a obra, devemos ler a obra do Martin Heidegger e aplicá-la na realidade. Dane-se exegese de texto. Eu não estou aqui preocupado com os textos, nem se eu concordo com o Olavo de modo duro. Ou seja, a filosofia não é análise de texto, a filosofia é a realidade. É o mundo que está posto aí. É o mundo acatamentativo, né, como eu gosto de dizer. Então, o Olavo, ao começar o vídeo dizendo isso, que ele não aceita praticamente nada do Heidegger, ele enfatiza aqui a antítese. E devemos ser dialéticos nesse sentido. Nem demonizar, nem divinizar. Isso se aplica também ao próprio Olavo de Carvalho. Isso se aplica, para ser mais contundente, aquilo que o Olavo propôs em política. Para ser mais contundente, isso se aplica àquilo que o Olavo propôs em política do dia. Tá entendendo? Eu não posso demonizar tudo e nem divinizar tudo, mas fazer uma crítica. E aqui estou partindo da tradição reformacional de perceber a criação, a queda no pecado e a redenção em Cristo Jesus. Então, quando eu olho para Heidegger, eu percebo que Heidegger possui graciosidade, criação. Heidegger não é um demônio, mas quando eu olho para Heidegger, eu percebo a quedalidade. Ele erra. E aquilo que ele propôs, eu posso redimir. Aqui vem um tema do nada. Eu vou explicar isso. Então, a minha proposta aqui é terciária, dentro dessa tríade cristã, escriturística, cosmovisionária, ou seja, criação, queda e redenção. Minha proposta aqui nesse vídeo é redencional, ou seja, redimir aquilo que o Heidegger propôs no sistema de filosofia. Então, esse é o ponto. Então, vamos lá. Então, gente, para o Olavo, Heidegger não aceita nada do pensamento ocidental. Não aceita no sentido metafísico, viu, gente? Então, segundo Olavo, colocando na boca, vamos dizer assim, né, do Heidegger,
No início da filosofia houve um erro básico elementar, que segundo Olavo, colocando na boca do Heidegger, esse erro se propagou nos 25 séculos, desde a Grécia Antiga até a contemporaneidade. Então, para o Olavo, o Heidegger é um autor que aparece percebendo o erro do Ocidente. Então, o Olavo faz até uma crítica, né, ao Heidegger, dizendo que o Heidegger, com isso, se colocou como... Ele usa até essa expressão, gente, o primeirão. Veja, eu não concordo muito com essa crítica, por quê? Porque o Heidegger era o discípulo do Husserl. E o Olavo tem um apreço pelo Edmund Husserl e a fenomenologia. Então, não é assertivo dizer isso do Heidegger. O Heidegger não se colocou como primeirão. Ele era o discípulo do Husserl. E o Husserl, para quem não sabe, dizia que de todos os estudantes que estavam estudando a fenomenologia dele, o único que ele tinha um certo respeito e profundo diálogo era o Heidegger. Então não podemos ser ligeiros a assumir as críticas que o Olavo faz. Claro, o Olavo tem toda a sua semântica hiperbólica, absurdista, eu entendo totalmente isso. Porém, fazendo uma crítica transcendental, não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar isso. O Heidegger era um discípulo e respeitava o seu mestre. Quem é? Husserl. Simplesmente um dos melhores filósofos da modernidade. A filosofia quadrante deve muito, assim como deve ao Dói, ao Mário Ferreira dos Santos, ao Régis Olivet, deve muito ao Husserl. Tanto que eu irei escrever um dos volumes, são 8 volumes, né? Eu irei escrever 8 volumes, já saiu 2. Um já está publicado, um está na gaveta, mas já está escrito. Mas eu irei escrever um volume sobre o pensamento husserliano. Então, Husserl é elementar na filosofia quadrante. Isso significa que não podemos partir dessa ideia carvaliana de que o Heidegger se colocou como primeirão. Não, ele tinha um mestre, esse mestre era o Husserl. Então, colocando na boca, gente, do Heidegger, qual era o ponto do Olavo? O ponto do Olavo é que Heidegger apontou um erro fundamental. O erro fundamental se dá justamente no campo metafísico. Então, na perspectiva heideggeriana, segundo Olavo, nascemos num mundo repleto de entes. E entes aqui, gente, enquanto ôntico. Aí vem a minha teoria doiverdiana, husserliana, né? Porque é uma teoria fenomenológica, da tripartição do ser. Ou seja, nascemos num mundo repleto de entes. E o pensamento grego tendia de modo primarístico ao ôntico. E o que é a tripartição do ser? Existe o ser ente, o ser intermediário e o ser sujeito. Tudo se resume no mundo aí fora, de modo predisponente extensivo, para usar aqui a linguagem ferreriana. Tudo se resume a isso. Tudo aquilo que assume forma fora, ou é um ser ente inanimado, seja ele fisicalista, biologista ou modelado, ou é um ser intermediário, reino animalístico, sem ativação no aspecto lógico-racional, ou é um ser sujeito, eu, outro, aquilo que eu chamo na filosofia quadrante de segundo e quarto princípio. Então, tudo se resume na tripartição do ser. E a tripartição do ser se dá de modo primarístico, na primeira, se dá aí enquanto ôntico, ente acatamentado. Lembrar da teoria do acatamento? Ou seja, a Morfer vestindo a Rilé? Pois bem. Então, esse ponto aqui, nascemos num mundo repleto de entes, enquanto tripartição do ser, enfatiza aquilo que o próprio Olavo dizia, né? Signo, significado e referente. Ou seja, não podemos reduzir a realidade a signos e significados, linguisticamente falando. Mas os signos e significados, de modo acionativo, ou seja, lembra lá, filosofar é ação de submissão. Ou seja, os signos e significados dependem dessa
coisidade, ou seja, o referente enquanto onte com ente. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto se dá justamente no ser, porque na filosofia grega os entes têm uma coisa, e essa coisa é uma essência, ou seja, os entes, enquanto reza aí, possuem uma essência, essa essência é ser. Aí vem a dualidade, os dois mundos, ente e ser, serente. Então, os entes, na perspectiva que o Olavo coloca na boca do Heidegger, os entes são cinemáticos, que é cinemáticos, ou seja, entes em movimento. E quando a gente olha para essa ideia dos entes enquanto cinemáticos, enquanto movimento aí no mundo, a gente pode enfatizar a própria teoria carvalhiana do círculo de latência. Quando eu olho para um patente, eu percebo, enquanto patente aí onte-coente, referencial, coisal, eu percebo a sua latência. Então existe uma circularidade que permeia os patentes aí, seja de modo futurístico antecipatório ou no passado retrocipatório. Esse ente possui toda uma circularidade latente. E tudo que existe aí, seja ser ente, ser intermediário, ser sujeito, possui um círculo de latência. Então a gente pode usar até a teoria do Olavo nessa perspectiva aqui. Então, existe o ente e existe o ser. Então, se os entes são cinemáticos, o ser é o sustentáculo desse ente. O ser enquanto essência. Então, o Olavo vai dizer que nessa leitura heideggeriana, veja que é o Olavo colocando na boca do Heidegger. Isso deve ficar claro. Então, segundo Olavo, nessa perspectiva heideggeriana, os entes nada são, exceto pelo ser. E aqui, segundo Olavo, o Heidegger está fazendo a leitura do pensamento grego. Então, para ficar claro, e a gente pode lembrar da perspectiva platônica, né? Existe um onte ontológico, os dois mundos, né? Aquilo que Giovanni Reale vai chamar de primeira e segunda navegação. Os dois mundos se dá justamente no ente ser, ente. Ou seja, o ente é ente enquanto ôntico, e esse ente ôntico é o aparente. Lembra da metesis? Aqui vem um ponto. Então, o ente, enquanto aparente, possui uma essência, um sustentáculo, que é ser. E ser é a essência que sustenta esse mundo aparente. Então, existem dois mundos, vamos dizer assim, que é bem platônico, né? Mundo ôntico e mundo ontológico. Para usar a linguagem pitagórica ferreiriana, porque Mário Ferreira dos Santos vai reverberar o pitagorismo, né? Há aquilo que o Pitágoras vai chamar de tríade inferior e tríade superior. A tríade inferior vai enfatizar o ôntico, enquanto coisa acessível aí, área acessível, geometrizante. E a tríade superior vai enfatizar os arquétipos essenciais, os sustentáculos ontológicos que se dá no mundo ôntico. Aí existe aí, platônico-pitagoricamente, dois conceitos importantes: mímesis e metesis, como sabemos, né? Então, o Heidegger vai fazer toda uma genealogia desses pontos, segundo Olavo, né, gregos, e vai chegar no ponto, que é o ponto do nada. Mas, gente, segundo Olavo, surge a questão do ser no Ocidente, segundo Heidegger. O Olavo está colocando na boca do Heidegger. Então, segundo Olavo, surge a questão, que é a questão do ser. E esse ser reverberou-se, né, no Ocidente, gerando problemas. Por quê? Porque, segundo Olavo, nessa leitura que ele fez do Heidegger, o pensamento ocidental acabou entrando em várias contradições nessa temática ser ente ser. E
o Olavo colocando na boca do Heidegger, isso deve ficar claro, eu estou repetindo isso a todo momento, porque é o Olavo dizendo sobre o Heidegger. Isso aí você vê o vídeo, e tem um vídeo aí no YouTube, o Olavo falando isso. Então, segundo o Olavo, colocando na boca do Heidegger, a ideia do ser matou a metafísica. Matou a metafísica. Porque essa ideia do ser evoluiu para o mecanicismo moderno, para o tecnicismo, matando a metafísica. Então, aí vem o ponto. Segundo Olavo, o Heidegger olha para toda essa confusão ocidental entre ser e entre ser e percebe que houve uma confusão mental, uma confusão onticista e uma confusão ontológica. E Heidegger surge com a solução. Por isso que o Olavo é crítico, né? E ele usa a ideia de primeirão. O cara apareceu como primeirão, porque ele apareceu com a solução que se deu no Ocidente. A solução a um problema que se deu no Ocidente, para deixar claro. Então, qual é esta solução? Esta solução é entender o ser como nada. Então, na perspectiva heideggeriana, o nada produz o Panlon. Ou seja, o nada produz tudo, a totalidade. Aí o Olavo vai dizer que existem 3 etapas aí no pensamento, a partir dessa leitura que ele está fazendo do Heidegger, né? Que é a etapa ontológica, a etapa do ôntico, doente, a etapa ontológica, a etapa ôntica, depois a etapa ontológica e, por fim, a etapa fundacional, que ele vai chamar de fundamentologia. E aqui a influência voegliana toma o pensamento hermenêutico do Olavo ao analisar o Heidegger. Por quê? Porque o Voegler ele tem uma crítica à modernidade, né? Porque a modernidade acabou imanentizando o escartom. Se você lembrar da teologia, escatologia, que é transcendental. Lembra de Jesus? Quando a gente olha para a primeira comunidade primitiva, que enfatizava ali os textos de Qumran, a tradição enoquita, nós vamos perceber o quê? Nós vamos perceber que a escatologia, o escartom, é ligado ao transcendente. Está para além desse mundo. E a modernidade, matando a metafísica, matando o transcendente, imanentizou o escartom, gerando aí várias ideologias políticas reducionistas, imanentistas. Então o Olavo, pressupondo isso, ele não vai dizer isso, né, mas quem conhece o Olavo sabe muito bem, que ele tem uma influência do Eric Feiglin. Ele pressupondo isso vai dizer que essa ideia da fundamentologia era uma espécie de via terciária que possuía um princípio futurístico. Como assim um princípio futurístico? Essa fundamentologia é um escartom para o futuro. Ou seja, o Heidegger superou toda a confusão onticaente no pensamento metafísico ocidental e surge agora com um ponto terciário, transcendendo as confusões metafísicas que reinou sobre o Ocidente. Então esse é o ponto do Olavo em relação ao Heidegger. Só que aqui vem um ponto. Qual é o ponto? É justamente em relação ao nada. O nada produz tudo. O Heidegger vai abordar a questão da angústia, que é um tema importante, que vai aparecer no Kierkegaard. Mas devemos jogar na lata do lixo essa ideia do nada do Martin Heidegger? Eu acredito que não. Aí volta-se para a ideia que eu disse logo no início dessa minha empreitada crítica ao Olavo, né? Que é criação, queda e redenção. Existe uma graça criacional que reverbera sobre o campo filosófico, consequentemente reverbera sobre o Martin Heidegger. Martin Heidegger não é perfeito, existem problemas no pensamento heideggeriano. Porém, quando a gente percebe um ponto que o filósofo poderia desenvolver melhor, a gente pode redimir isso.
E é isso que eu quero fazer com o Martin Heidegger. Eu quero redimir essa temática do nada, discordando da crítica carvalhiana a essa temática do nada que ele fez ao Heidegger. Tá entendendo? E aqui vem agora o tema do Meon. Aquilo que o Olavo vai chamar de fundamentologia, analisando o pensamento heideggeriano, ou seja, o fundacional, a terceira etapa, aquilo que transcende o ôntico e o ontológico, o ente e o ser e o ente, é ferrerianamente o que se chama de meontologia. O tema do meon não é analisado hoje de modo profundo no campo filosófico. E eu acho isso um absurdo. Por isso que a gente tem que analisar o pensamento oriental, estudar o pensamento oriental, porque tem uma contribuição metafísica profunda que o Mário Ferreira dos Santos percebeu. Então eu sou um crítico aqui nesse ponto do Olavo em jogar na lata do lixo filosófico essa temática heideggeriana fundacional do tema do nada. Por quê? Porque se existe um ente, existe o ser, existe o não ser. E o ser só é no não ser. O ser só é no não ser. Agora vamos para o ponto analítico da meontologia. Há um ponto, segundo o Olavo de Carvalho, a fundamentologia se esquiva, vamos dizer assim, nega a ontologia. Só que isso é um erro. No livro Ser e Tempo, do Martin Heidegger, veja o que ele vai dizer. Abre aspas. A filosofia é ontologia. Então aqui derruba essa ideia de que o Martin Heidegger destruiu com a ontologia ao abordar de modo terciário a fundamentologia. Isso é um erro. Heidegger não negligenciou a ontologia, muito pelo contrário. Então está aqui escrito no texto. Se você discorda, é outro ponto. Mas temos que ser fiel àquilo que o cara falou. E o Olavo coloca esse ponto aí como se o Heidegger excluiu a ontologia, não presta para nada. Heidegger jogou a ontologia clássica, a ontologia escolar, jogou tudo na lata do lixo. O que presta agora é apenas a fundamentologia, que eu construí. Não, isso é um erro. Tá? Um dos livros principais, se não o principal livro do Martin Heidegger, Ser e Tempo. Então olha o que ele diz, a filosofia é a ontologia fenomenológica universal. Opa, peraí. Então a crítica do Olavo está incorreta. O ponto que o Heidegger levantou sobre o nada está correto. Está correto? Está correto. Mas o ponto que o Olavo levantou dizendo que ele excluiu a ontologia ao fazer uma crítica ao pensamento metafísico ocidental, dizendo que o Heidegger anulou tudo. Não, isso não está correto. Por quê? Porque o cara está dizendo o contrário. Então, a filosofia é a ontologia fenomenológica universal, que parte da hermenêutica do ser aí. Ele está resumindo o pensamento dele aqui. Então, não existe ser aí, lembra lá do Dasein, sem uma ontologia fenomenológica universal. Por isso que eu falei, essa ideia de que o Heidegger colocou-se como primeirão, isso é um erro do Olavo. Porque ele é um discípulo do Husserl. Ele manteve um diálogo, escreveu textos e textos, cartas e cartas para o Husserl para ele. Manteve um diálogo profundo, porque ele entendia o Husserl como ponto de partida, o seu mestre. Então a filosofia é a ontologia fenomenológica universal, que parte da hermenêutica do ser aí. Aí ele diz, enquanto analítica da existência, esta fixou o termo do fio condutor de todo o questionamento filosófico, termo de onde esse questionamento surge, a qual retorna, ou seja, não tem como analisar a fundamentologia, o fundacional, o não ser, sem o ser. E não existe perceber o ser sem o ente. Mas o ponto aqui é ontológico. Ou seja, a crítica que o Olavo faz ao Heidegger está incorreta. Está incorreta. E eu desafio quem discorda a demonstrar isso.
Eu estou com o texto aqui aberto, Ser e Tempo, e eu acabei de ler. Então, você vai pegar a fala do Olavo e o dito do Russell e vai contrapor. Pera aí, quem está correto? Ah, mas Russell em outro texto diz o contrário. Estou pegando um dos livros principais, se não o principal livro do Heidegger, que é Ser e Tempo. Então, a filosofia é ontologia. E veja o que ele disse, o Heidegger, no livro O que é isto, a filosofia. Abre aspas. A filosofia procura o que é o ente, enquanto é. Isso aí você lembrar da teoria do acatamento. A filosofia está a caminho do ser doente. Quer dizer, a caminho do ente sobre o ponto de vista do ser. Então ele não está excluindo o ente e o ser e o ente. Ele não está excluindo. Qual é o ponto dele? O ponto dele é que na tradição ocidental, gente, houve um negligenciamento que é a bosta da meontologia. Perdão pelo termo. Me mostra aí um autor, tirando a tradição oriental, budismo, hinduísmo, shintoísmo. Me mostra aí, tirando a tradição oriental, qual foi o autor que abordou a meontologia, o não ser de modo profundo. Claro, a interpretação do não ser, da meontologia do Heidegger, pode ter problemas? Pode, eu não estou negligenciando isso. Mas eu estou dizendo, eu não posso jogar essa temática na lata do lixo. E o Heidegger percebe um ponto. Na história do pensamento metafísico ocidental, houve uma negligência em relação ao tema do nada. Mas antes, o tema do nada é um absurdo. Agora vamos entrar no Mário Ferreira dos Santos. No livro, eu estou aqui aberto, viu, gente? Com o texto na mão. Eu estou aqui escrito coisas, não estou tirando tudo da minha cabecinha. Pode ficar tranquilo. Que é uma reação. Então, no livro Filosofia Concreta, que eu estou aberto aqui, é a última edição, há um capítulo que tem por título O Tema do Meon. Eu vou ler. Veja o que o Mário diz. Verificamos que o nada absoluto seria a ausência total e absoluta de qualquer coisa. Aqui vem um ponto. Muita gente que vai analisar o tema do nada no Heidegger, acha que o Heidegger está se referindo a algo absurdo, ao nada absoluto. Redimindo Heidegger, não é esse tipo de nada. Que nós positivamos aqui. A temática fundamentológica, meontológica, heideggeriana é importante. E eu sou ferreiriano, gente. Eu sou ferreiriano. Qual é a primeira tese da filosofia concreta? Alguma coisa há e o nada absoluto não há. O nada absoluto, por ser impossível, nada pode, não tem poder. Isso é apodítico. E por ser apodítico é uma necessidade metafísica. Heidegger não seria burro de propor o nada, no sentido nihilum, no sentido absoluto. Mas há uma sabedoria no nada. O próprio Mário Ferreira dos Santos, na fase terciária do seu pensamento enciclopédico, no livro A Sabedoria do Ser e do Nada, ele vai trabalhar a meontologia como uma espécie de sabedoria. Se é uma sabedoria, é positiva. Se é positiva, é concreta. Não é isso? O nada foi refutado pelo... Acho que a primeira coisa que as pessoas vão dizer é isso ao ouvir esse vídeo. Você está querendo dar positividade? Não, não estou dando positividade a nada. Estou dando positividade à meontologia, que é diferente do nada absoluto. Então,
o nada absoluto, enquanto a ausência total e absoluta de qualquer coisa é um absurdo, é uma impossibilidade. Aí veja o que o Mário diz, ó. Ou seja, a ausência total e absoluta de qualquer ser e a negação absoluta do ser, isto é um nada absoluto. Mário diz: a esse nada chamamos de nihilum, do latim. Verificamos, ainda mais, que tal nada é absolutamente falso, porque alguma coisa há, o que é suficiente para refutá-lo totalmente. Então essa tese, alguma coisa há, que é a primeira tese da filosofia concreta, refuta o nada absoluto. Agora vamos para outro tipo de nada. Examinamos o nada relativo. O nada, abre parêntese, ausência, fecha parêntese, de alguma coisa determinada, que verificamos não contradizer a tese fundamental da filosofia concreta. Porque alguma coisa há não contradiz alguma coisa não há. Princípio de ausência. E na experiência ordinária você percebe a ausência. Vou usar aqui uma coisa ordinária, espontânea. Estou bebendo meu café. Estou aqui no meu trabalho. Para quem não sabe, eu trabalho também como porteiro, além de ser professor, porque a vida ordinária no Brasil não nos dá base para sobreviver apenas como professor, né? Então, eu trabalho também como porteiro. Eu estou aqui na guarita, sozinho, filosofando. Estou aqui com minha garrafa de café. Ela tem café. Ainda há café, porque alguma coisa há. Mas estou bebendo, eu sou viciado em café, eu gosto muito de café. Daqui a algumas horas, em especial daqui a alguns minutos, o café irá acabar. Haverá uma ausência. Eu estou sentado numa cadeira agora aqui nessa guarita. Se eu me levantar, haverá uma ausência. Olhe para o mundo ao seu derredor e agora. Você, de modo ôntico, primário, acatamental, vai perceber ausências atrás de ausências. Então, esse tipo de nada, enquanto nada é relativo, positiva-se na realidade. Então é isso que o Mário está dizendo. Então veja o que ele diz, ó. Verificamos não contradizer a tese fundamental da filosofia concreta, porque alguma coisa há não contradiz alguma coisa não há. Esse nada relativo é positivo por referência. É positivo por referência, lembra lá? Signo, significado, referente. Quando o Mário usa aqui a expressão por referência, é por extramentes. O que é extramentes? Do latim extramentibus. Aquilo que está além do eu. Aquilo que está além do eu noético. É in re. Está na coisa aí, fora da minha mente. Então, por referência real. Está na onticidade acatamental das coisas aí que possui Guilherme Morfé. Então, é positivo por referência. Por quê? Dirá o Mário. Se refere à ausência de algo que há ou pode haver. E distingue-se claramente do nihilum, que é o nihilum, nada absoluto, que é uma impositividade. Nada pode. O Mário continua. Pode ser apontado ao lado de tudo quanto é finito. Foi o que eu acabei de falar. Ao usar aqui a sua própria experiência ordinária. O que é a sua experiência ordinária? A sua experiência, como diria Russell, pré-doada, ou como diria o Doiver, pré-teórica. Eu vou usar na filosofia quadrante o conceito de terecimento. O que é terecimento? É a ideia de ter. Aí eu posso conjugar no presente, passado e futuro. A terecimentabilidade, enquanto ter presente, patente, futuro, aqui e agora, demonstra justamente isso. Porque fenomenologicamente, o eu, o now, ao furar o quadrante, vai até a realidade ao furar o quadrante, vai até o eu. Aí vem aquilo que o Olavo chama na sua
tripla intuição de fonte de luz. Porque luz no olho e luz na coisa. Daí, ao furar esse quadrante, por meio dessa luz, eu vejo as coisas. É por isso que no primeiro livro da Metafísica, Aristóteles diz o quê? Diz que a visão é importantíssima. E a partir da visão eu me espanto com o mundo. Daí vem o filosofar. A gênese filosófica nasce daí. Platão vai dizer a mesma coisa. O espanto, o patos, se espantar com a realidade enquanto direcionar de modo visionário o mundo aí. E ao direcionar a realidade, ou seja, o mundo aí enquanto extramentes, o que eu vejo? Eu vejo nada relativo. O tempo todo, nas coisas. O tempo todo eu estou vendo nada relativo. O tempo todo. Então, o nada relativo é uma necessidade. E aquilo que é necessidade, como sabemos em metafísica, é apodítico. Não tem como questionar. Então, o Mário continua. Eu vou continuar lendo aqui. Pode ser apontado ao lado de tudo quanto é finito. Vou parar aqui. Tudo quanto é finito. O que é finito é aquilo que é relativo. E veja, gente, quando... Eu já falei isso aqui em um dos vídeos, eu não sei qual é, mas eu já falei sobre isso aqui. A perspectiva platônica da imperfeitabilidade do mundo sensível, ou seja, o mundo das sombras, não é gnóstica. Platão não é gnóstico, ele não está negando a matéria, ele está dizendo que em comparação com o Criador, que ele chamava de demiurgo, o mundo ôntico é finito relativo, é imperfeito. Aí você aplica a tímese parabólica, porque tudo possui um potencial de ser melhor, não é isso? Porque se eu dizer que alguma coisa que existe aí enquanto finito é ato puro, eu vou estar deificando a realidade e vou quebrar com a lógica criatura-criador. Somente o Criador, o Ser Supremo, Simplicité, é ato puro, omniformático, capta todas as formas, criador da matéria, ele tudo tem. Mas a realidade não. A realidade, ela é imperfeita no sentido de ser finito e relativo. Não tem nada a ver com o gnosticismo de negar a matéria, não. Eu ainda posso dizer a realidade é, enquanto relativa e imperfeita, é finita, e dizer ela é boa. Então, já vi alguns imbecis dizendo que o Mário é gnóstico, o Mário é... Saia dessa imbecilidade. Saia dessa imbecilidade. Então vamos lá, continuando lendo. Porque ao lado desse ser, pode-se apontar o que ainda não é, bem como a compreensão daquele exige um nada relativo, o que lhe ausenta, para facilitar melhor clareamento do que é. Então, a própria ideia de nada relativo já indica finitização, e finitização indica imperfeição. Aí você vai lá no dicionário agora do Mário Ferreira dos Santos e pesquisa tímese parabólica. Faça isso. Dê uma pausa no vídeo, faça isso. Dê uma pausa no vídeo. Pegue o seu celular, o seu notebook, o seu computador, vá lá no livro, no dicionário, né, do Mário, coloque lá tímese parabólica. Pesquise o que é isso, depois volte para o vídeo. Ok? Então, dito isso, esse nada, enquanto relativo, é positivo. Continuando, veja o que o Mário vai dizer. Continuar dizendo, né? Outro nada que examinamos é o vazio, que cercaria o ser. Um oceano infinito de nada cercando ilhas de ser, como se depreende das concepções atomistas adinâmicas, que já examinamos. É um nada vazio, que demonstramos ser improcedente e falso. Então aqui esse nada enquanto vazio é o tokenon do Demócrito. É também uma impossibilidade, assim como o nihilum, ou seja, o nada absoluto, o é. Agora veja o ponto que eu quero entrar. Olha o que o Mário vai dizer. Resta agora examinar outro nada, o não ser. O me-on, pitagórico platônico, do grego me, igual não, ion, igual ente. O outro, o allos,
de que falava Pitágoras, que se apresentou a muitos como uma afirmação dualista, assim erradamente atribuído a Platão. Sobre esse nada, de que ainda não falamos, desejamos agora especular. O que eu estou fazendo? Eu estou estudando da minha ontologia, eu estou especulando. Porque é ele de magra importância para o exame do tema da criação. Fato. E vocês vão entender isso aqui. Lembra lá da tríade plotiniana? O Uno, a Nous e a Operandi Mundi, a operação de Deus no mundo. Isso é importante para entender o tema do Meon também. Não tem como entender uma ontologia sem a divindade, sem um ser supremo. Então existe, gente, de modo primordial aqui, 4 nada. Existe um quadrante nadificante. 2 positivas e 2 negativistas. Ou seja, são negativos. Quais são os 2 positivos? A minha ontologia e o nada relativo. Quais são os 2 negativos? O tokenon e o nihilum. Então existem esses 2 tipos de nada. Ficou claro aqui esse quadrante meontológico, 2 positivos e 2 negativos? Pois bem, não podemos tomar aquilo que Heidegger chamava de nada nessa impossibilidade negativista. Não, até porque quando o Heidegger trabalhava a temática do nada, ele trabalhava jogando no eu. É por isso que ele abordou o tema da angústia, ele deu uma ênfase ao tema da angústia. Porque ele não percebia uma impossibilidade no tema do nada. Então, de fato, a filosofia ocidental, ela caminhou no ôntico, no ontológico, porém se esqueceu do meontológico, que é a tradição oriental. Isso não é o que estou dizendo, é Mário Ferreira dos Santos. Se você discorda, refute o Mário Ferreira dos Santos. Refute o Mário Ferreira dos Santos. Tá cheio de idiota que não estudou porra nenhuma discordando. Então, se você discorda, refute o Mário. Refute o Mário. Refute não somente o Mário, refute a tradição oriental. Então, o Heidegger não está errado ao dizer que a tradição ocidental negligenciou a meontologia, ou como diria o Olavo de Carvalho, a fundamentologia, o não ser, o nada. Então, quando Heidegger diz que o nada produz tudo, a gente tem que ter uma certa compreensão filosófica do que é isso aqui, gente. Estudar meontologia é importantíssimo. Ninguém está estudando isso nas academias. Eu tenho pesquisado nas universidades europeias, nos Estados Unidos, e não tem ninguém pesquisando isso aqui. O tema da meontologia só encontra isso aqui na tradição oriental. E o Heidegger percebeu isso. Oxalá se o Heidegger tivesse conhecido a tradição oriental de modo profundo como o Mário conheceu. Ele poderia ter dado várias conclusões interessantes ao seu sistema filosófico. Então não compre de primeira aquilo que o Olavo disse sobre Heidegger. Não faça isso. É um equívoco. É um equívoco. Estou usando aqui o Mário Ferreira dos Santos para redimir. Lembrar lá, criação, queda e redenção. Redimir essa perspectiva heideggeriana do nada. Não compre. O Olavo está equivocadíssimo nisso. E dizer isso eu não estou demonizando o Olavo. Pelo contrário, eu tenho uma influência muito grande. A filosofia quadrante tem uma influência carvaliana. A própria teoria do acatamento é uma teoria que tem influências do Olavo de Carvalho. Não tem como fugir disso. Mas estamos atrás da verdade. Antes de ser amigo de Olavo, de Platão, de Mário Ferreira, sou amigo da verdade. Da verdade que um filósofo produziu. Não, da verdade criacional. Da verdade que Deus emanou aí na realidade. Então eu sou amigo da realidade, a qual Deus a criou. Tá entendendo? Então, o Olavo está equivocado. Temos que dar ênfase a esse tema, que foi negligenciado, sim, pelo Ocidente. O Ocidente negligenciou, sim, essa temática. Isso não significa que o Heidegger demonizou, negligenciou a ontologia. Eu acabei de ler, eu vou ler novamente para vocês verem. A filosofia é a ontologia fenomenológica universal, que parte da hermenêutica do ser aí. Então, peraí, dizer que o Heidegger negligenciou a ontologia,
a unicidade, a ontologia, buscando uma solução fundamentológica do não ser, o nada, isso é um erro. Ele não negligenciou a ontologia, mas ele deu uma ênfase e fez uma crítica. O Ocidente negligenciou o tema meontológico, o tema do nada. A gente não pode esquecer do não ser. E o Mário mostrou aqui, isso estava em Platão, em Pitágoras. Eu não vejo ninguém falando disso. Eu acho isso um absurdo. É um absurdo negligenciarmos um tema tão importante. Quem tem o livro Filosofia Concreta, vai a partir da página... Eu toquei com a versão da Realizações, da editora Filocalia. Vai no tema, o título é O Tema do Meon. Leia tudo que o Mário diz sobre isso. Depois vai no livro A Sabedoria do Ser e do Nada. E depois tire suas conclusões. Tá entendendo? Então esse tema é importantíssimo. O tema do nada é importantíssimo. Então vamos dar continuidade.